Fala pessoal do primeiro ano, beleza? Sejam bem-vindos à nossa última videoaula aí. Vocês devem ter percebido que o tema da membrana plasmática é muito grande, então por isso que eu separei mais uma aula e essa a gente vai falar sobre as especializações da membrana plasmática. Se vocês observarem lá no livro de vocês, vocês vão ver que é o último conteúdo do livro de vocês, então a gente fecha essa parte da matéria com essa videoaula. Beleza, pessoal? Galera, a membrana plasmática ela pode apresentar algumas especializações, ou seja, estruturas adaptadas para desempenhar certas funções. A primeira que a gente vai conhecer são as microvilosidades, tá? Para que servem as microvilosidades e o que elas são? Aqui, ó, são dobras na membrana plasmática da superfície das células intestinais que aumentam a superfície de contato. Vocês vão ver uma imagem que vai ficar muito mais claro de compreender isso. Pessoal, isso é muito perguntado em Enem, em outras provas. Então as microvilosidades elas são, obviamente, sempre encontradas em células que dependem da absorção de substâncias. Aqui, como exemplo, a gente usou as células intestinais. Então é muito mais comum existirem microvilosidades nas membranas das células de regiões intestinais. Tá ok, pessoal? Então a grande função dela é aumentar a capacidade ou aumentar a superfície de absorção de substâncias e nesse caso aqui que a gente está falando, nutrientes. Beleza? A outra especialização que a gente costuma encontrar também nas membranas plasmáticas são os desmossomos. O que são essas especializações? São estruturas formadas pela própria membrana das células adjacentes, ou seja, as células que estão ao redor, fora, e elas aumentam a adesão entre as células, formando um revestimento contínuo. A gente tem falado sempre que o conjunto de células, várias células agrupadas, formam os tecidos. Então essa especialização, os desmossomos, eles auxiliam na formação desses tecidos. Está falando aqui, eles formam um revestimento contínuo. Então uma estrutura dessa vai se ligando a outra, se ligando a outra, que se liga a outra, e assim sucessivamente, formando um tecido. Então essa é a grande utilidade. Beleza? A outra, aqui a gente tem a microvilosidade, mostrando aquelas dobras, que foi a primeira que a gente falou, que serve para aumentar a absorção, e isso é óbvio, né, porque um nutriente, uma substância cai nesse meiozinho aqui e aumenta a capacidade de absorção, ou seja, se fosse completamente liso, reto, uma grande parte dos nutrientes seriam perdidos, acabariam escapando pela membrana. Outro que a gente falou, o desmossomo, que liga uma célula a outra para formar os tecidos, formar aquele revestimento contínuo, e a gente tem agora aqui, ó, as interdigitações, que são essas estruturas aqui, ó, que parecem pregas também, ó, são dobras nas membranas plasmáticas limitóforas de duas células, ou seja, você vai encontrar no limite de duas células. Como os desmossomos estão relacionados também ao grau de adesão das células, ou seja, são outras estruturas, assim como os desmossomos, que servem para unir uma célula a outra que está próxima. Pessoal, uma outra especialização muito importante a respeito da membrana plasmática, aqui dá para ver bonitinho a membrana plasmática, né, com aquele formato de mosaico fluido, dupla camada fosfolipídica, né, que a gente tem aqui os fosfolipídios e as proteínas, beleza? E uma outra especialização que a gente tem na membrana plasmática é isso aqui, ó, o glicocálix, tá? Algumas pessoas chamam de glicocálix também, não está errado, não tem problema, tá? São glicoproteínas, como o próprio nome sugere, presentes em todas as células do corpo humano, ou seja, todas as nossas células possuem essa especialização e uma das funções, a mais importante, é servir como um identificador do organismo, ou seja, a célula consegue identificar o que está próximo dela, está no meio extracelular, através dessas estruturas aqui, isso aqui que é o glicocálix. Então ele é como se fosse, sabe quando você vai desbloquear o seu celular pela digital ou pelo reconhecimento facial? Então o glicocálix ele faz esse reconhecimento do que está à volta para a célula. Aqui no livro de vocês mesmo tem um assunto interessante, que é o seguinte: as células fazem esse reconhecimento celular de outras células cancerígenas. Então, por exemplo, o glicocálix ele consegue perceber uma célula cancerígena perto dele, e aí ele faz com que o corpo comece a atacar aquela célula cancerígena, tentando se proteger da doença. Então, só para ilustrar um pouco da importância desse reconhecimento celular. Beleza, pessoal? Aqui, galera, a gente tem as paredes celulares, que são outras especializações. Nem todas as células possuem isso. A gente viu que quem tem
as paredes celulares geralmente são as bactérias e as células vegetais, é o que está falando aqui, ó. Fungos também podem ter, mas é mais comum em células vegetais e bacterianas. O que é a parede celular? É como se fosse uma proteção extra, ou seja, um reforço na membrana plasmática, está mostrando aqui, tá? E galera, quais são as funções? Ó, manter a forma da célula, ou seja, torna a célula com formato mais resistente, proteção e sustentação. Por isso que eu digo que é um reforço à membrana plasmática. Ela melhora aquela função que a membrana plasmática já tem. Pode variar, mas geralmente a composição das paredes celulares nas células vegetais é feita de celulose. É aquela substânciazinha que a gente faz o papel para os nossos cadernos e livros e por aí vai. Então, é uma substância muito resistente para aumentar realmente a resistência das células. Pessoal, as paredes celulares das células vegetais apresentam três camadas, vamos dizer assim. Aqui, ó, a lamela média, a parede primária e a parede secundária. Então, notem que é um reforço muito grande, tá? É como se a gente tivesse uma segunda parede na membrana plasmática formada por outras três camadas. Então notem que é uma estrutura realmente desenvolvida pelos vegetais para gerar uma grande resistência. Vale lembrar que a planta ela fica parada, está suscetível ao sol. Então muito disso também serve para manter a planta resistente à desidratação e também ao meio externo, tá? A lamela média é a primeira camada, forma-se durante a fase final da divisão celular e ela apresenta pectinas entre as células vizinhas que tem ação constante garantindo a aderência entre as células. Então essa aqui, a lamela média, ela tem mais a função de grudar mesmo uma camada na outra. A parede primária é fina e flexível, como está falando aqui, ó, e ela permite a expansão de células jovens, ou seja, ela está relacionada ao crescimento do vegetal, tranquilo? E aqui a parede secundária, ela é mais resistente e ela está relacionada com a formação, ó, de células que não vão crescer mais, ou seja, aquela casca da planta, ela é correspondente a essa parte aqui da parede celular, tranquilo? Galera, a gente tem aqui também, ó, as paredes celulares das bactérias, tá? Que de acordo com a composição, ó, elas podem ser classificadas como gram-negativas ou gram-positivas. Isso é muito importante. A gente utiliza as paredes celulares aqui, ó, a gente está falando das bactérias, para saber de que tipo de doença, qual é a gravidade da doença bacteriana, por exemplo, está falando aqui, ó. É importante na medicina para identificar o tipo de bactéria causadora da infecção. Então, sabendo se é positivo ou negativo, você consegue identificar a doença. Então, tá ok? Então, assim que são feitos os exames laboratoriais. Assim como nos vegetais, a parede celular das bactérias também tem função de proteção, de ser aquele reforço à membrana plasmática. Tranquilo, pessoal? E os fungos também apresentam essa parede celular. Geralmente é feita de quitina, diferente lá dos vegetais que era feita de celulose, né? A quitina é uma substância muito resistente que a gente encontra, por exemplo, no esqueleto, né, dos insetos, nos exoesqueletos dos insetos, e também tem uma função para fornecer, ó, suporte osmótico, ou seja, o equilíbrio de líquido dentro do corpo do fungo, e também proteção física, ou seja, proteger o fungo da ação de outros organismos e até mesmo do calor, da temperatura e por aí vai. Galera, a gente fica por aqui, termina assim o nosso conteúdo. Peço a vocês que deem uma olhada no livro de vocês, façam os exercícios como revisão, as avaliações serão no nível dos exercícios do livro de vocês e eu em breve vou estar lançando o gabarito para vocês tirarem qualquer dúvida. Eu também estou à disposição para qualquer feedback, qualquer dúvida através da plataforma. Um beijão e fiquem bem, galera.